do pastor Samuel, né? Para quem não conhece, o pastor Samuel, antes mesmo da nossa igreja ser fundada, ele como seminarista, fazia reuniões nas casas com as crianças, com as famílias, fazia escola dominical juntamente com sua esposa. É com muita alegria que hoje nós podemos tê-lo aqui conosco, trazendo a palavra do Senhor. Então, pastor Samuel, muito obrigado e que Deus abençoe, Senhor. Obrigado. Está ouvindo bem aí? Sim. Ok. Ok. É com muita alegria e prazer que eu posso estar junto com vocês para estar prestando culto ao nosso Deus junto com vocês. E para mim é uma experiência bastante diferente, porque eu não tenho assistido os cultos através de computador e nem falado assim, entregando a mensagem assim, na câmera, mas eu gostaria que vocês pudessem estar acompanhando em oração a mensagem. E que a graça de Deus e a paz de vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de vocês durante esta semana e que possam realmente estar testemunhando a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé em Jesus ela se inicia com o reconhecimento de que nós precisamos nós temos pecado. E quando a Bíblia fala em pecado, ela originalmente ela tem dois significados. E o primeiro significado de pecar é não crer em Deus, não estar colocando Deus em primeiro lugar e não adorar a Deus. Então, mesmo uma pessoa que vive honestamente, que tem uma vida certa, se esta pessoa ela não adora a Deus, não tem Deus como o seu Criador, então ela está em pecado. O segundo significado, biblicamente, do pecado é os frutos do pecado. E quando nós falamos em frutos do pecado, por exemplo, nós encontramos alguns exemplos no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 22, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo diz que quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. E quando ele diz natureza humana, ele traz uma lista de exemplos. Por exemplo, as feitiçarias, o curandeirismo, consultas aos cartomantes, as profecias. E é um assunto muito importante porque no meio cristão também, muitas vezes, a pessoa diz que Deus me falou, Deus me revelou, e se não cumprir o que não acontecer o que Deus lhe falou, então está em pecado. E também nós temos as inimizades, as brigas, as ciumeiras, e quando está brigando, a palavra de Deus diz que está em pecado. O acesso de raiva, a ambição egoísta, que são descontroles emocionais, também é pecado. A desunião, as divisões, as invejas, também são exemplos do pecado. E isso nós encontramos na carta aos Gálatas, capítulo 5, 16 a 21. Quando a pessoa reconhece o seu pecado e se arrepende, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, experimenta a realidade de eu estou crucificado com Cristo, logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2, 19 e 20. E passa também a produzir frutos que agradam a Deus. E este é o exemplo do militar que vamos estar vendo. O texto de hoje está em Mateus capítulo 5, capítulo 8, versículos 5 a 13. Deus, ele usou o Mateus para escrever o Evangelho de Jesus Cristo, e especialmente destinado aos judeus. E o povo judeu, naquela época, ele estava debaixo do domínio de Roma, e estava sendo controlado pelo exército romano. E é muito importante saber desse detalhe, porque nesse capítulo 8, ele trata do relacionamento entre o oficial romano e o seu empregado, o escravo judeu. Capítulo 8, versículo 5 diz: Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. O oficial romano, ele tinha a função de cuidar, de comandar um grupo de 100 soldados, que chamamos de centurião. Para Roma exercer seu domínio, incluindo Israel, ele possuía um poderoso exército romano treinado e bem capacitado. E para continuar conseguindo o controle deste grupo de soldados, então formava-se um grupo de 100 soldados que era comandado pelo centurião. Naquela época, as pessoas ricas e as pessoas com autoridade tinham os seus empregados, ou melhor, seus escravos. E um escravo não era considerado como um ser humano. Ele era tratado como um objeto. Assim, quando um escravo se tornava inútil, por algum motivo, ele era simplesmente descartado e abandonado. E, por acaso, se o escravo ficasse doente, ele era tratado com muita crueldade. Não recebia nenhum tratamento médico e ficava aguardando a morte. E é dentro deste contexto que nós encontramos o relato em Mateus capítulo 8. Este oficial romano, ele respeitava o ser humano. E o fato de respeitar o ser humano demonstrava respeito para com os seus soldados, subordinados, incluindo os seus empregados. E este oficial, ele não tratava o escravo como um objeto, mas ele respeitava como um ser humano e cuidava e amava e considerava uma pessoa muito valiosa e tratava com muita bondade. Certamente, esse centurião demonstrava o seu agradecimento, a sua gratidão pelo serviço do empregado, do seu servo. E com certeza, ele buscava, tomava a postura de que o seu empregado não era obrigado a fazer alguma coisa, mas ele demonstrava o sentimento de gratidão. E a Bíblia nos ensina que este deve ser o relacionamento pessoal entre as pessoas. Quem conhece as Escrituras Sagradas tem a necessidade de fazer constantemente uma autorreflexão baseado diretamente na Bíblia. Avaliar como está portando dentro da sua família,
com as pessoas com quem trabalha. E é fundamental valorizar o trabalho de qualquer pessoa, considerando como muito importante e sempre demonstrar a gratidão. A maneira de viver que deixa a pessoa ser respeitada e reconhecida. O médico Lucas, ele tem escrito no seu Evangelho, capítulo 7, ele registra acontecimentos desse mesmo acontecimento com um detalhe muito importante, enfatizando o relacionamento entre o oficial e os judeus. Lucas, capítulo 7, versículos 3 a 5, diz o seguinte: quando o oficial ouviu falar de Jesus, que estava em Cafarnaum, ele enviou alguns líderes judeus para pedir a Jesus que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus, ele pediram com insistência, dizendo: esse homem, oficial, merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o povo e até construir uma sinagoga para nós. São dois itens importantes que Lucas ele registra, é que o oficial ele era muito estimado e estimava o povo, e também diz brevemente que construiu uma sinagoga para nós. Lucas ele registra a atitude do oficial, que envia alguns líderes para pedirem a Jesus que viesse curar o seu empregado. Com essa atitude, o oficial ele está demonstrando uma atitude muito importante, porque ele poderia usar a sua autoridade como romano e mandar aos líderes para ordenar que Jesus viesse curar o seu empregado. Mas ele não faz isso. E dentro do contexto desse acontecimento, podemos entender o fato do oficial romano enviar os líderes judeus e está demonstrando de que, como romano, ele não merecia estar na presença de Jesus, e é o que ele diz mais tarde. Os líderes falam do bom caráter do soldado romano, do oficial romano, e dos cuidados que ele demonstrava com as pessoas. Na verdade, um judeu ele odiava os romanos, principalmente o militar, que considerava seu inimigo. E nesta situação, o judeu não tinha condições de gostar e nem amar os romanos. Apesar desta circunstância, o militar romano ele era uma pessoa muito amada, muito respeitada pelos judeus. O oficial romano ele procurava em saber qual era a necessidade essencial do povo. E esta é uma atitude muito importante, porque ele sabia qual era a verdadeira necessidade essencial para o povo judeu, que era construir uma sinagoga. A atitude do oficial torna-se um princípio muito importante para ajudar as pessoas, ou seja, saber qual é a necessidade principal da pessoa. Pois nem sempre o que praticamos pensando que é útil, não é útil. Ou fazendo alguma coisa, ajudando, mas, na verdade, não é uma ajuda. Pelo contrário, é até prejudicial. E o oficial romano, ele realmente ajudou de uma forma correta o que o povo judeu precisava.
O testemunho do oficial é um exemplo muito importante para todas as pessoas. As pessoas que convivem ao nosso redor observam as nossas atitudes, ouvem a nossa maneira de falar e fazem um conceito sobre nós. Principalmente para quem crê em Jesus Cristo, que as suas palavras, que as suas ações praticadas sejam feitas com sabedoria e que possa resultar em muita alegria, agradando a Deus e as pessoas. Infelizmente, eu tenho ouvido alguns conceitos tristes a respeito de um cristão. Diz assim: esse cristão é uma pessoa cristã, porém anda praticando maldades, usando palavrões que machucam as pessoas e e como cristão, eles fazem as coisas que são realmente desastrosas. E para o cristão, esse é um exemplo muito importante do oficial romano, que as pessoas possam ver o cristão e possam dizer: essa pessoa é honrada. As escrituras sagradas nos mostram um exemplo de um relacionamento saudável, edificante, que surge através da humildade mostrada pelo oficial romano. E também da atitude de tomar imediatamente a iniciativa para ajudar alguém. O Evangelho registra brevemente que, quando o oficial ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum, ele agiu rapidamente. Ele, como autoridade romana, certamente conhecia quem era Jesus e sabia do seu poder. Ele não apenas conhecia que Jesus tinha poder e autoridade para curar, mas creu no poder e buscou a sua ajuda. É muito importante a gente saber que Jesus ele tem poder, ele pode nos ajudar, mas nós não podemos ficar apenas no conhecimento que Jesus tem poder, que Jesus cura. É importante que possamos assimilar e apropriar deste poder. E temos o exemplo edificante do oficial romano que tomou a iniciativa em buscar o socorro em Jesus, pedindo ajuda não para si próprio, mas a favor do empregado. Algumas vezes nós clamamos a Jesus e certamente pedimos algo para si mesmo, mas nós vemos o exemplo desse oficial de interceder a favor do seu empregado. Certamente, o oficial ele tinha seu problema e ele queria, talvez, a ajuda de Jesus em alguma área da sua vida. Mas, em vez de fazer isso, ele pede ajuda para Jesus a favor do seu empregado. O oficial, como disse, ele comandava um grupo de 100 soldados. Ele tinha autoridade sobre os soldados, estava acostumado a mandar e ser imediatamente obedecido sem questionar a ordem. Mas um fato muito importante é que, na presença de Jesus, ele reconhece que Jesus tinha mais autoridade do que ele. Lembramos que o soldado oficial romano dominava Israel. E do ponto de vista militar, Jesus ele estava debaixo do domínio romano. Mas o oficial romano ele considera Jesus superior a si mesmo. Por isso, devido a esse reconhecimento, ele não ousa mandar em Jesus, mas pede a Jesus. E existe uma diferença muito grande entre mandar e pedir. Porque quando manda,
nós estamos tomando uma atitude de autoridade, de mandar na pessoa. Mas pedir, ele demonstra uma atitude de clamar, pedir, solicitar. E quando ele faz isso a Jesus, ele está pedindo a misericórdia de Jesus, demonstrando uma humildade muito grande. Nós temos que tomar, como cristão, algum cuidado, porque algumas vezes, como cristão, ele corre o perigo de, nas suas orações fervorosas, mandar em Deus, mandar em Jesus, e dizendo que Jesus tem que fazer isso ou aquilo para mim. Tem que agradar o que ele está pedindo. Mas nós jamais podemos tomar essa atitude de considerar Deus considerar a gente como patrão de Deus e lembrar que nós somos servos de Deus e somos servos de Jesus. Versículos 7 a 8 diz o seguinte: Jesus atende imediatamente o pedido do oficial e diz: eu vou curá-lo. Jesus, ele disse que ele iria na casa do oficial para curar o empregado, o escravo do oficial. Mas, nesta hora, ele diz: Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Nós temos um detalhe muito importante, que quando o oficial dirige a Jesus como Senhor, é uma expressão considerando que Jesus é uma pessoa superior a ele. Que, na verdade, para o oficial, receber Jesus seria um grande privilégio, receber Jesus em sua casa. Mas o motivo de Jesus ir à casa dele era para curar o empregado não era uma visita. E é nesse sentido que o oficial disse que ele não merecia receber Jesus em sua casa. Porque o oficial ele desejava era que Jesus desse apenas uma ordem para o seu empregado ser curado. Nós vemos nessa atitude o oficial que ele tinha certeza de que todas as coisas obedeciam a Jesus, e incluindo a doença, incluindo a natureza. E essa declaração que ele faz, ele está crendo no poder da palavra de Jesus. A Bíblia registra desde o começo, em Gênesis, a partir de Gênesis, o grande poder da palavra de Deus. E nós vemos em Gênesis que este universo, esta terra, foram criadas apenas pela ordem de Deus. Então, a primeira coisa que Deus disse, haja luz, e a luz começou a existir. Nós precisamos estar reconhecendo que a palavra de Deus é poderosa. Também, quando ele diz: eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, que ele não merecia, significava que a presença de Jesus, para ele, ele não tinha nenhum valor na presença de Jesus, mostrando a sua humildade. Jesus conhece o coração de cada pessoa e sabia da sinceridade da palavra do oficial. Sabia que a expressão de humildade, quando ele dizia não mereço, não era uma falsa humildade, nem era uma expressão dita da boca para fora. Jesus, ele conhece o coração de cada pessoa, e esta verdade é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Eu gostaria de pensar junto com vocês sobre a diferença entre amar e gostar de. O oficial romano, ele era amado pelos judeus. E isto era o resultado de amor que ele tinha para com os judeus. Os líderes dizem: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo. O amor para com a pessoa é uma questão muito importante e é muito importante no relacionamento pessoal. Porém, este amor não deve ser dito apenas "eu te amo" pela boca, mas deve ser demonstrado através das atitudes. Muitas vezes, a palavra amor ela vem sendo usada como expressão de gostar de. A Bíblia ensina que existe uma grande diferença entre amar e gostar de. Nós sabemos que o gostar de é um sentimento emocional. E como sentimento emocional, ela muda diante das circunstâncias. Então, quando uma pessoa faz alguma coisa que lhe agrada, que lhe favorece, passa a gostar da pessoa. Porém, quando esta mesma pessoa ela faz alguma coisa que desagrada, alguma coisa que não gosta, então ela, mexendo com o seu emocional, ela deixa de gostar e não gosta mais da pessoa, e pode até acontecer de passar a odiar a pessoa. Então, esse é o significado, basicamente, de gostar de, que é um sentimento emocional e que muda de acordo com a circunstância. Porém, o amor que a Bíblia ensina, ela tem como parâmetro para o amor de Deus, que é independente das atitudes, das circunstâncias. É como acontece com o gostar de, que depende muito das circunstâncias. Então, é nesse sentido que Jesus diz: ame o teu inimigo, ame de coração o teu amigo. E que é diferente de gostar do teu inimigo. As Escrituras dizem, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, o que significa o amor. Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 13, 4 a 7. Quem ama é paciente, é bondoso. Um comentário é que ser paciente, ser bondoso, não é fechar os olhos quando alguém continua praticando alguma coisa errada. A Bíblia revela e adverte que tanto a paciência como a bondade têm os seus limites. E mesmo em relação a Deus, a paciência de Deus é infindável, mas também, ao mesmo tempo, ele tem limite. Voltando ao texto. Quem não ama não é ciumento. Quem não ama não é ciumento. Mas precisamos entender, biblicamente, o significado do que é ciúme, ter ciúme. Pois a Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento. Então, nós precisamos entender claramente o que significa quem ama não é ciumento. Quem ama não é orgulhoso nem vaidoso. Então, a Bíblia diz que quem ama não é orgulhoso nem vaidosa, uma pessoa vaidosa. É ser humilde nas suas palavras, ser humilde nas suas ações, seguindo o exemplo que Jesus nos deixou, apresentado, por exemplo, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, ele registra sobre a humildade de Jesus. Coríntios diz o seguinte, registra o seguinte: quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Mostra um relacionamento pessoal muito saudável e edificante.
Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisas erradas, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Ele faz uma diferença entre ficar alegre quando a pessoa faz alguma coisa correta, mas a pessoa fica triste quando a pessoa comete alguma coisa errada. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Essa atitude de desistir é uma atitude que não deve ser praticada, porque quem ama nunca desiste. E nós temos exemplos bíblicos da importância de não desistir e de perseverar e aguardar com esperança. Voltando para o texto de Mateus, qual é a verdadeira necessidade? O centurião estimava os judeus e, como demonstração concreta da sua estima, ele se preocupa com o bem-estar do povo. Ele sabia o que os judeus mais precisavam. Sem dúvida, quando nós verificamos a necessidade individual, cada pessoa tem a sua necessidade pessoal. Mas o oficial romano sabia qual era a verdadeira necessidade do povo, que era a necessidade espiritual. O povo judeu costumava praticar com muita fidelidade a adoração a Deus, indo regularmente durante o ano até Jerusalém, onde ficava o templo. E em Jerusalém eles adoravam a Deus. Porém, no seu dia a dia, nas semanas, havia muitas pessoas que não conseguiam ir até Jerusalém. E para suprir essa necessidade espiritual, eles construíram o que nós chamamos de sinagoga, e que o pessoal se reunia na sinagoga para prestar o seu culto de adoração e louvor a Deus, ouvindo a mensagem, orando a Deus, louvando a Deus com alegria e gratidão. Voltando para Mateus capítulo 8, versículo 7, diz o seguinte: quando Jesus diz, eu irei curá-lo, prontificando-se a ir até a casa do oficial, o oficial responde, não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa, mas dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bem. E depois ele diz o seguinte, eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um, vá lá, ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Nós temos um exemplo muito importante, é que ele, como oficial do exército, ele declara que estava debaixo de uma autoridade superior. E que, quando o seu superior mandava, ele obedecia fielmente à ordem que recebia dos seus superiores. E também ele tinha a sua autoridade, que, quando ele mandava, as pessoas, os soldados obedeciam. E então ele conhecia o poder da palavra. E ele faz a comparação entre a sua autoridade e a autoridade de Jesus. E reconhece que Jesus ele tinha autoridade como Filho de Deus. E reconhecendo humildemente que a sua autoridade, como um oficial romano, era bem inferior à autoridade de Jesus, considerando Jesus como o seu Senhor. Com certeza, o empregado que ficou doente era obediente ao centurião e assim conseguiu ser estimado pelo centurião. Uma atitude muito importante do ser humano é ser obediente ou manter um relacionamento de humildade, pois isso consegue a estima de outras pessoas.
nós sabemos que o ser humano ele tem a tendência de querer receber algo para si, mas tem dificuldade de dar de si para outras pessoas. E através deste acontecimento, Jesus nos ensina que a reciprocidade é muito importante. Estou dizendo isso em referência ao relacionamento entre o empregado, o servo, com o seu patrão. O patrão ele reconhece o benefício que as coisas que o seu empregado está fazendo e ele então retribui ao empregado buscando a ajuda de Jesus. Quem recebe uma ajuda também precisa retribuir ajudando a pessoa que o ajudou. Pois nós sabemos que a pessoa que estendeu as mãos para ajudar também passa por alguma necessidade. E nesta atitude de demonstrar concretamente a sua gratidão, é muito mais além do que dizer muito obrigado ou muito obrigada. Versículo 7. Quando o oficial pede a Jesus, dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Ele está declarando a sua fé de que a palavra de Jesus tem poder, tem autoridade. As Escrituras Sagradas revelam que Deus Criador observa e admira a fé da pessoa, mas também ele observa o contrário, revelando que Deus se entristece ao observar a atitude, as ações erradas e maldosas praticadas por uma pessoa que confessa que crê nele. Jesus Cristo, nós temos exemplos de que lamentava a incredulidade, a falta de fé, da existência em não crer. É muito agradável ser uma pessoa que traz alegria, em vez de trazer tristeza. Versículos 9 e 10, Jesus registra o seguinte: Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, mesmo entre o povo de Israel. E esta afirmação serve uma advertência serve de um alerta para a pessoa que crê em Jesus. Que Jesus possa ver a nossa fé e ficar admirado com a nossa fé. Nós queremos lembrar que havia uma multidão de pessoas ao redor de Jesus. E, com certeza, entre essas pessoas estavam algumas pessoas que já tinham ouvido a mensagem de Jesus logo anteriormente, que diz, quando Jesus disse: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Repetindo, Jesus disse: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. E Jesus continua alertando para a importância de fazer a vontade de Deus. Jesus diz: eu direi claramente a essas pessoas que nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. Como conclusão, eu gostaria de resumir nos seguintes itens. Primeiro, o centurião romano demonstrava o seu amor para com o seu empregado de forma concreta, de forma prática. Segundo lugar, Jesus fica admirado com a declaração de fé do oficial romano. Jesus se alega da fidelidade e da responsabilidade
da fé de cada pessoa, mas também fica entristecido com a desobediência e a incredulidade. Jesus conhece o coração das pessoas. Terceiro lugar, que o viver diário seja um viver útil e edificante para quem está ao nosso redor. Que as atitudes resultem em respeito e alegria das pessoas. Isso se consegue através de colocar em prática a palavra de Deus. Quarto lugar, é essencial declarar o amor dizendo eu te amo, mas não pode permanecer apenas na declaração. Que nós possamos gostar de alguém, ter o sentimento de gostar, mas também possamos ter o verdadeiro amor e seguir o que a Escritura diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 4 a 7. Eu sugiro que vocês possam estar meditando 1 Coríntios, capítulo 3, 13, versículos 4 a 7. Em último lugar, as Escrituras Sagradas dão força e capacidade para uma vida cristã saudável. Por isso é importante ler, estudar, praticar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz e continua falando aos nossos corações até o dia de hoje. Nós pedimos, Senhor Deus, pela tua misericórdia para que nós possamos ouvir constantemente a tua voz através da Bíblia e que possamos ouvir e não ser apenas um bom ouvinte, mas um bom praticante. Nós queremos pedir a tua bênção para cada pessoa que nos está assistindo através desse aparelho, mas também nós pedimos a tua bênção para aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não estão conseguindo participar desse culto. Queremos lembrar das pessoas I6 japonesas que não compreendem a língua portuguesa, mas que elas possam também viver uma vida de fé fiel ao Senhor. Te pedimos também, Senhor, a tua bênção para as pessoas que estão buscando a Jesus, que nesse estado de pandemia, e apesar de não poder estar reunindo numa igreja, numa comunidade, eles possam buscar ao Senhor através da fé. Abençoa, Pai Celestial, a comunidade, a igreja de Santo André. Pedimos a tua bênção. Pedimos também, Senhor Deus, a tua bênção para a denominação que está realizando o seu concílio no dia de hoje. Abençoa, Pai Celestial, cada pastor, cada obreiro, cada delegado, representante, e que o teu nome seja engrandecido através do ministério desta igreja. Pedimos a tua bênção para o pastor Carlos, a sua esposa Miriam, e também para cada um dos membros desta igreja, cada um dos participantes desta comunidade. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.